seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da EBD. O canal Rascunho da EBD tem a finalidade de ajudar nos comentários da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Nas lições da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos no primeiro trimestre de 2023. A lição da classe dos adultos trata sobre avivamento. Aviva a tua obra, a chama do Espírito Santo ao quebrantamento e ao poder de Deus, né? Na lição de número 4 estaremos estudando o ministério avivado de Jesus, né? Nossa lição de hoje é sobre o ministério de Jesus, né? Um tema muito sugestivo, muito interessante, não é? Eu quero ler um texto. João faz uma abordagem aqui interessante, que ele disse em João capítulo 21, versículo 25, ele diz que os milagres todos que Jesus fizera não cabem no livro. Vamos ver o que está escrito? João capítulo de número 21, versículo 25. Vamos ver o texto, é isso mesmo? Evangelho de Jesus, que João escreveu, capítulo 21, versículo 25. João, capítulo 21, verso 25. Nos diz o texto assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesses. Amém. Esse é o texto que eu quero fazer referência aí sobre o ministério de Jesus e toda a sua obra que fora feita. E João faz questão de afirmar que todos os que Jesus fez não foi escrito, porque não caberia nos livros, não é? E assim sucessivamente. Então, o ministério de Jesus na terra começou com sua encarnação. A Bíblia diz que por obra e graça do Espírito Santo, Jesus foi concebido a uma jovem de Nazaré chamada Maria, em Mateus capítulo 1, verso 18. Né? Os estudiosos geralmente organizam o ministério de Jesus em duas partes. A primeira, sua humilhação, e a segunda, sua exaltação. Assim se classifica o ministério de Jesus, tá certo? Essa última pertence e permanece até hoje, que se estenderá para toda a eternidade futura, né? A ideia de entender o ministério de Jesus como em sua humilhação não está relacionada apenas à sua origem humilde na terra, mas ao que ele precisou deixar para trás para poder assumir a forma de servo e ser achado verdadeiramente humano. Aqui jamais podemos nos esquecer de que o ministério de Jesus foi exatamente igual ao ministério dos profetas do Antigo Testamento, por exemplo. Isto porque, embora Cristo tivesse sido feito plenamente homem, ele também era plenamente Deus. Em outras palavras, durante o seu ministério, Jesus não deixou de ser Deus para ser homem, mas ele assumiu a natureza humana, abrindo mão temporariamente dos seus privilégios como Deus, né? O começo do ministério de Jesus na terra, contrariando a expectativa judaica de que o Messias prometido nasceria no berço de ouro, né? A Bíblia nos informa que como Jesus nasceu de uma forma humilde na pequena cidade em Belém. Em seguida, nós vamos observar que conforme a lei, Jesus foi crucificado, né? Foi circuncidado, aliás, consagrado no templo, em Lucas capítulo 22, capítulo 2, versículo 21 e 22. Depois Herodes o Grande ordenou a morte dos meninos recém-nascidos em Belém. Isso fez com que a família de Jesus tivesse que passar um tempo no Egito. Mas a Bíblia não fornece quase nenhum detalhe a respeito da infância de Jesus, a adolescência e a juventude de Jesus. Nos textos bíblicos diz apenas que Jesus se desenvolveu em sabedoria, estatura e graça, não é? Conforme Lucas capítulo número 2, versículo número 52. O único episódio específico na Bíblia sobre a infância de Jesus
é aquele que com apenas 12 anos de idade ele foi encontrado no templo, né, assentado entre os especialistas da lei, certo? Nós vamos ver que eles são, no primeiro tópico o comentarista colocou Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O segundo tópico dá Jesus e a oração em seu ministério. No terceiro tópico, Jesus, uma vida de na unção do Espírito, certo? Então, assim era o ministério de Jesus. Mas nós vamos dar sequência aqui. A Bíblia registra que no início do ministério público de Jesus estava na idade adulta. A Bíblia diz que Jesus começou seu ministério público quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. Em Lucas capítulo 3, no verso 23. À luz dos textos do Evangelho, né, especialmente do Evangelho de João, parece que o ministério público de Jesus ele durou cerca de 3 anos. O evento que marcou o início do seu ministério foi que Jesus foi batizado por João, lá no Rio Jordão, conforme está escrito em Marcos, capítulo 1, versículo 9, e João, capítulo 1, versículo 28. Importante notar que esses textos, ele confirma o que estou dizendo aqui, tá certo? E é também de suma importância ler o texto bíblico, porque é a referência que temos, dentre outras, mas as mais contundentes são essas referências, tá certo? Como se deu o desenvolvimento do ministério de Jesus, né? Todo o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus que João escreveu, vai apontar para o ministério de Jesus, né? Podemos observar que, naturalmente, isso é uma amostra, né, da hipérbole oriental, mas, por exemplo, quando se fala de tudo que Jesus falou no livro, é uma hipérbole, né? É bom deixar claro. Uma hipérbole que é chamada de hipérbole oriental. É claro que, dentro de toda a proposta bíblica, não é, nós podemos notar a grandeza de Jesus dentro do seu âmbito ministerial, que ele fez com muita maestria. Temos a certeza disso, né? Não obstante, indica algum problema de tentar esboçar o ministério de Jesus, né? Tentar esboçar o ministério de Jesus é um negócio meio que complicado, mas temos algumas informações aqui, certo? Que deve ter havido muitas coisas que ele fez, muitos milagres que realizou, muitas palavras que proferiu, né? E que jamais foram registradas por qualquer autor, enquanto que outras ocorrências encontraram lugar em documentos escritos primitivos subsequentemente, né? Deve ser perdido aí por ter se perdido aí para que nunca mais serem restaurados. Então, eu gostaria de apontar aqui, por exemplo, alguns historicistas, né, ou historiadores, documentos fidedignos de materiais informativos sobre a vida de Jesus, que são os 4 evangelhos. Existe alusão esparsa nos escritos de Flávio Joséfo, de Tácito, de Seutônio e de outras traduções talmúdicas, né, posteriormente, embora todas essas referências sejam favoráveis, mas todas se revestem pouquíssimo valor histórico, né? Então, é uma tentativa de resgatar aí a infância de Jesus, sua adolescência, enfim, ok? Podemos observar com precisão isso, né? Que há um esforço muito grande para sabermos disso, né? Todavia, o homem Jesus deve ter recebido uma educação especial judaica, por enquanto seus ensinamentos deixam transparecer isso. Sua recomendação acerca do celibato, em Mateus 19, né? Todavia, era um conceito contrário às ideias judaicas. Geralmente, reflete-se um importante ensino dos essênios, né? Que é possível que Jesus tenha mantido aí essas conexões, né, com esse grupo, né? Então, como também João Batista, os primeiros discípulos de Jesus,
muito provavelmente também havia estado na influência desses grupos essênios, né? Através de João Batista. Então nós vamos ver Lucas capítulo 1, versículo 80 e Mateus capítulo 3, versículo número 1. Então as narrativas dos evangelhos, né, dos apócrifos, fornecem muita evidência de que foram histórias ordinárias e produzidas por animação desenfreada, né? Então produziram-se muitos materiais, mas não houve nada comprobatório, certo? Isso é bom entender isso. Como Jesus é visto antes do seu ministério? Em João capítulo 1, ele aponta a pré-existência de Jesus, depois Mateus e Lucas trata do nascimento e da infância, né? Então Jesus talvez nasceu 6 antes de Cristo, lá em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré, tinha certo número de irmãos, a saber Tiago, José, Judas, Simão, e trabalhou como aprendiz de carpinteiro em Nazaré quando seu pai adotivo, José, faleceu. Provavelmente tornou-se o único carpinteiro de Nazaré para ser esta localidade tão pequena que nem mesmo foi mencionada por José, embora tivesse feito listas muitas outras cidades da Galileia. O Talmud também jamais menciona a localidade. Lucas apresenta uma única referência sobre a infância de Jesus em Lucas capítulo 2, verso 52. Então, em relação do que Jesus, João Batista e os essênios, podemos assim dizer que a tentativa que Jesus teve de algum contato com João Batista e os essênios, o ministério de João Batista foi poderoso em alguns chegaram a pensar que ele era o Messias, né? Depois temos o batismo, o recebimento do Espírito Santo, depois vem os primeiros discípulos e Jesus faz o seu ministério na Galileia, na Judéia. Começa ali seu ministério na Judéia, né? E isso aconteceu antes do ministério da Galileia. Evidentemente Jesus teve aí um ministério preliminar na Judéia. Somente João descreve esse ministério, mas provavelmente Lucas capítulo 4, verso 4, também onde os melhores e mais antigos missivas no grego dizem de Judéia, e em Galileia mencionam termos gerais, né? Aquele que João apresentou de forma detalhada, João capítulo 1, verso 29, né? Verso 29. Ao fim do capítulo 1, os contatos que os primeiros discípulos, João capítulo 2, primeiro milagre, a mudança de água e vinho em João 3, a entrevista com Nicodemo, João 4, o ministério em Samaria é provável a primeira purificação do templo em João 2, versículo 13 a do 22, embora muitos eruditos, porém, pensem que isso é uma referência fora da ordem cronológica, né? Como se deu o movimento de Jesus na Galileia, né? Jesus, ele, depois de ser batizado, foi conduzido pelo Espírito Santo, ele venceu a tentação e etc, né? Então, diante dessa questão, dessa postura, o Evangelho aponta aqui os destaques na vida de Jesus. Ele curou doentes, multiplicou pães, expulsou demônios, controlou as forças da natureza, ressuscitou os mortos, mas tudo isso servia para testemunhar acerca da sua identidade como Filho de Deus, né? E validar sua mensagem acerca do reino dos céus. Além disso, a Bíblia também diz muita coisa acerca de Jesus, que Jesus fez ao longo do seu ministério terreno e não foram registrados em João 20, versículo 30, né? Nós podemos ver geograficamente o ministério de Jesus se desenvolveu principalmente na Galileia, mas também na Judéia e na Pérea, né? Já a última semana do ministério de Jesus, antes da crucificação, se deu em Jerusalém, onde Jesus foi traído por um discípulo chamado Judas Iscariotes. Após ser preso, acabou sendo condenado, né, à morte. Foi condenado à morte com base em falsas acusações. A morte de Jesus foi por meio de crucificação. Inclusive esse era o tipo de morte mais humilhante que alguém poderia sofrer naquela época. Apenas escravos e criminosos da pior qualidade, né, eram crucificados. Os teólogos têm identificado a crucificação de Jesus como um ponto mais profundo de sua humilhação durante seu ministério, enquanto
que sua vitória sobre a morte por meio da ressurreição foi o ponto inicial de sua exaltação, que culminou com sua ascensão ao céu. Portanto, a morte não colocou fim no ministério de Jesus. Pelo contrário, ele venceu a morte e ressuscitou dos mortos com um corpo glorioso, que era uma indicação dos corpos glorificados dos crentes, que os crentes receberão. E daremos continuidade aí. Na Galileia, por exemplo, Jesus nasceu em Belém, a princípio, né? Jesus nasceu em Belém, como está escrito, né? E habitou em Nazaré, por ter sido aí rejeitado, né? Ele mudou-se para Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, aliás, né? E os acontecimentos preliminares, João Batista foi aprisionado e muitos de seus seguidores também tornaram-se discípulos de Jesus. E João Batista pregava arrependimento, o reino de Deus, e afirmava que em breve seria restabelecido na terra. Jesus Cristo viajou pela Galileia, pregou em muitas sinagogas, mas principalmente nos primeiros dias, que é a famosa sinagoga de Cafarnaum, conforme está registrado em Mateus capítulo 4, não é? Então, meus irmãos, podemos observar que a amplitude do ministério de Jesus e os avivamentos era comum, fazia parte integrante do ministério de Jesus, né? Não existia um ministério morto, sem dinâmica, não. Existia um ministério vivo e com muitas novidades, muita graça, muitos milagres aconteciam ali. Vem acontecimentos preliminares. Depois Jesus chega na sinagoga, fez das sinagogas a congregação judaica seu principal ponto de contato, né, embora também ele pregasse no ar livre, Jesus declarava ensinos éticos, né, e pré-examinava aí os princípios da lei, demonstrava sua autoridade, elevou imensamente o tom e a qualidade do ministério na sinagoga. Não tinha treinamento formal, nem credenciais ordinárias requeridas de um mestre na sinagoga. A despeito disso, era largamente aceito como mestre, conforme está escrito em Mateus capítulo 4 até o capítulo 8. Depois ele fez a escolha dos seus discípulos, selecionou 12, em especial, que o acompanham no seu segundo circuito ali pela Galileia. Isso está registrado em Mateus capítulo 10. Então o ministério de Jesus não era sozinho. O ministério de Jesus tinha obreiros, né? Ele separou obreiros capazes, temente, né? 5 grandes blocos de ensino ele trouxe, né? Montou isso, vamos montar isso em 5. Então esse líder, esse ministério era um ministério vivo, né? Ministério que tinha um ensino fundamentado na palavra. Então Jesus pregou grandes sermões, cujos esboços, conteúdos gerais encontram-se no livro de Mateus, né? Encontra-se em 5 grandes blocos de ensino, pois é o evangelho com o maior cuidado de perseverança no ensino de Jesus. As principais temas dos sermões são os princípios éticos do reino de Deus, a nova lei, a lei do amor, a instrução dos discípulos em especial, discurso sobre a natureza do reino, os problemas comunitários da igreja e o fim da dispersão e profecias de Jesus, né? Podemos observar que toda a gama de informação, né, ali nos dias do seu ministério, né? Jesus passou por 3 circuitos, vamos chamar assim, na Galileia, quando esteve lá. Foram os seguintes: Jesus foi com 4 pescadores, Jesus foi com 5, com os 12, e Jesus enviou os 12, depois os 70. Então, Jesus parte para a Galileia, a multiplicação dos sonhos para os 4.000 homens, assinar o fim do ministério da Galileia. A sinagoga se fecha para Jesus e ele ganha apenas alguns verdadeiros discípulos, embora muitos dentre o povo comum continuassem simpatizando do seu ministério, né, das causas que defendia, e também as autoridades religiosas tinham feito processos notáveis, fazendo opinião popular voltar-se contra Jesus. Então, sempre houve perseguição para aquele que tem uma chamada acesa e profícua
assim não foi diferente com Jesus, né? Jesus na Galileia, também é verdade que muitas pessoas pensam que o ministério de Jesus terminou na ascensão do céu, mas isso não está correto. O ministério de Jesus continua agora em sua exaltação. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus, na posição do nosso rei e sumo sacerdote. Significa que Jesus está assentado no trono do universo, governado pelas todas as suas coisas, e intercede ao Pai, não é? Então podemos observar com notabilidade, com vasta prova sobre o ministério de Jesus, né? Além disso, grandes passos finais de Jesus se dará na ocasião do seu retorno à terra, e assim sucessivamente virá com grande poder e glória. Glória a Jesus, né? Podemos observar que Jesus, quando esse negócio se fecha para ele envia os 12, né? Os discípulos, ministros especiais. Jesus enviou-os como está escrito, como deveria ser. Ele fez de forma correta, coesa, né? E assim sucessivamente. Então Jesus, ele envia os 12 ali, né? Ele, a fim de breve ordem das coisas, estabeleceu imediato o reino de Deus. E os discípulos de Jesus enfrentavam a mesma posição que ele mesmo encontrara. Então não conseguiram aí converter a Galileia como um todo, mas para a graça foram obtidos alguns poucos convertidos individuais, mas nenhum território para estabelecimento do reino foi conseguido, né? Então um ministério similar foi efetuado pelos 70, selecionando ali, talvez tenha sido aí um terceiro circuito lá na Galileia, certo? Jesus multiplica os pães, depois ele se retira para Tiro, não é? Jesus se revela, ele diz quem é ele. Jesus fez uma revelação pessoal como sumo sacerdote, sofredor, não é? Ele faz a base, não é? E Pedro reconheceu a filiação de Jesus, não é? As pedras fundamentais estavam lançadas para a doutrina cristã, e o cristianismo seria distintivamente firmado aí com a revelação separada do judaísmo. E pela primeira vez Jesus fez alusão à dedicação da igreja, da sua igreja, né? Quando em Mateus 16, versículos de números 13 a 20, ele faz a afirmação e discute com os variegados, né, os problemas e tal, acerca desse texto da oposição de Pedro, né, da posição de Pedro e Jesus, a fim de se conhecer aí a aprovação divina. Então o Pai fez-o passar aí por experiências, né? E na verdade, quando ele faz a tratativa, né, sobre os que crerem, né? Então ele trabalha aquela questão de Pedro no sentido da palavra Petra, né, que significa igreja, no sentido da palavra pedra, o significado de igreja, a fim de confirmar a posição de Jesus e a fim de que se reconheça a aprovação divina. Então o Pai fez-o passar pela experiência de transfiguração, né? E assim se deu o ministério de Jesus na Judéia. Neste ponto não podemos seguir apenas como nos evangelhos traça, né? Mas os acontecimentos ali, nós podemos ver que os acontecimentos mais precisamente lançados na mão de todos, o Evangelho de Marcos sugere que as ocorrências finais que se seguem rapidamente uma das outras, né, a fim de concentrarem em uma única semana de vida terrena de Jesus. Essa última história final foi dividida em dias, que se encaminhou rapidamente para o clímax. Entretanto, apesar de geralmente ser aceito o ensinamento que houve apenas uma semana final, certo número de estudiosos ele tem procurado demonstrar aí essa informação, ok? Então, no tópico de número 1, podemos observar muito claramente, vamos ver aqui, Jesus e o Espírito Santo, Jesus, o Espírito Santo na vida, né? No nascimento na vida de Jesus, ok? Podemos observar que no nascimento, por exemplo, nós vamos ver que no batismo, né, o Espírito Santo na vida de Jesus. Então ele esteve no nascimento, esteve
no batismo, esteve na tentação, né? Então o Espírito Santo sempre acompanhando aquilo que é de Deus. Então o Espírito Santo no ministério de Jesus, cerca de 30 anos, Jesus inicia seu ministério terreno, depois volta para o monte da tentação, lá no deserto da Judéia, pela Galiléia, conforme eu já trabalhei, conforme eu já disse. O tópico de número 2, Jesus e a oração em seu ministério. A oração do Pai Nosso parece ter duas versões nos Evangelhos. A primeira, em Mateus 6, 9 e 13, e a segunda em Lucas 11, 2 e 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Desta forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso, santifica o teu nome, o nome dele, seja a vinda do reino, clama pela vinda do reino, né? Anela viver a vontade de Deus cada dia que está nas dependências, né? Do Deus Todo-Poderoso. Aí a vida de oração nos Evangelhos podemos perceber várias ocasiões no seu ministério que Jesus orou. Ele escolheu os seus discípulos por meio da oração, fez uma oração de gratidão a Deus ao revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70. Logo, aprendemos que com Jesus, a importância da vida de oração, né? E assim sucessivamente. No tópico de número 3, nós vamos encontrar a vida na unção do Espírito. Com a unção dos enfermos, com unção nos referimos a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus, a unção do Espírito na vida do obreiro, por exemplo. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, atividade de ensino e alguns, né, até mesmo na música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina, de se tornarem meramente burocráticas, né? Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permitindo que veja a obra de Deus que veja a obra de Deus com um mero olhar humano, não é? Mas que tenha a convicção e a certeza deste sacrossanto ministério. Depois nós temos a unção na vida do crente. Viver uma vida de unção no Espírito não é privilégio apenas para os que exercem vocação ministerial, né, na igreja local, mas a palavra de Deus diz que nós somos sacerdote real, nação santa, somos chamados para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa tarefa é para todos nós, para mim, para você, meu amado irmão, meu amado e querido aluno, meu nobre superintendente, nobre professor, mestre. Esta incumbência é minha e sua, né? A vida na unção do Espírito é uma incumbência nossa. Então, nós vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo, né? Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, porque conosco seria diferente, né? Então, nós temos aí a grata satisfação de estarmos sendo acompanhados pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos observar o quanto Ele trabalha e propõe mudanças, propõe alegria, propõe salvação, propõe liberdade em nossas vidas. O quanto o Espírito de Deus faz por nós, ok? Nós podemos observar que o objetivo da lição é apresentar a pessoa, Jesus e a pessoa do Espírito Santo, explicar a importância da oração, né? E conscientizar que Jesus teve uma vida de unção na presença de Deus, né? Então podemos observar que Jesus iniciou na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, né? E depois a fama correu em todas as terras, né? E diz o texto que todas as terras em derredor, isto aconteceu porque a virtude do Espírito Santo voltou para Jesus na Galileia. Nessa lição veremos o impacto do ministério de Jesus sobre o povo. Além do ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito. Então Jesus teve um ministério
no início da Galileia que provocou ali uma grande repercussão. Todos a sinagoga ouviram essas coisas e encheram de ira, e levantando-se expulsaram da cidade, e levantaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali precipitarem. Ele, porém, passando por meio deles, retirou-se, né? E assim sucessivamente. O grande ensino para nós é que liderarmos igrejas, chamados por Deus para essa grande missão, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Caso contrário, não conseguimos chegar, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor Deus esteja sobre nossa vida, que possamos andar cheio de graça, cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Canal Rascunho DPD, ensinando para transformar vidas.